Primeira ameaça é o legalismo. Chama a sua atenção para o versículo 16 e 17. Por favor, acompanhe na sua Bíblia. A palavra do Senhor assim nos diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou com lua nova, ou sábados. Versículo 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Antes propriamente de explicarmos esse texto, é necessário que rapidamente façamos uma consideração sobre o que os falsos mestres estavam ensinando dentro da igreja de Colossos. Os falsos mestres que ali eram professores e que ali disseminavam a heresia na igreja de Colossos, afirmavam que a fé em Cristo Jesus não era suficiente, que a fé em Cristo Jesus não era suficiente. Além de crer em Cristo, esses falsos mestres afirmavam que era necessário que os discípulos de Jesus obedecessem duas coisas. Primeiro, era necessário que eles se abstivessem de alguns alimentos. Vocês observaram que no versículo 16 e 17, Paulo mostra isso com clareza. Porém, é importante trazer à memória dos amados irmãos que esse tipo de heresia é combatido tanto por Jesus, quanto também pelo colegiado apostólico. Primeiro, lá em Mateus capítulo 15, versículos de 10 a 14, Mateus 15, 10 a 14, o Senhor Jesus ele já combate esse ensino errôneo, esse ensino herético. A palavra do Senhor em Mateus 15, 10 diz: e tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Porque de fato, os fariseus eles eram extremamente legalistas. Eles acreditavam que alcançariam a salvação mediante a observação de vários ritos e diante de uma dieta alimentar extremamente rígida. Por isso que os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: olha, os fariseus eles estão escandalizados com o discurso do Senhor. Mas veja a resposta de nosso Redentor, versículo 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. E isso é uma alusão ao ministério dos fariseus. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Além do próprio Senhor Jesus já preparar os seus discípulos, advertir os seus seguidores quanto ao perigo do legalismo, os apóstolos também combateram esse ensino equivocado. Vejam por gentileza, 1 Timóteo capítulo 4, de 1 a 4. 1 Timóteo 4, de 1 a 4. A palavra do Senhor assim nos diz: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Apostatar é abandonar a genuína fé. Irmãos, rápido aqui vale uma nota. Serão poucos os que hão de perseverar na verdade do Evangelho até o fim. Guarde bem isso. E a minha oração é que todos nós que aqui estamos, sejamos esse pouco. Prosseguindo aqui o texto. Por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. E o versículo 3 eu chamo a sua atenção: que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis, e porquanto conhecem plenamente a verdade, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Ainda combatendo esse ensino equivocado, Paulo escreve à igreja de Corinto, que também tinha uma comunidade de membros legalistas ali. 1 Coríntios 8, 8 e 9. 1 Coríntios 8,
versículos 8 e 9. A palavra do Senhor assim nos diz: não é a comida que nos recomendará a Deus, ou seja, não é a comida que há de nos apresentar a Deus ou que fará com que Deus nos aceite. Essa é a ideia de Paulo aqui. Pois nada perdemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que essa vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Então, o apóstolo Paulo, tratando desse problema na igreja de Corinto, que estava dividida, tinha ali os fortes, que comiam carne sacrificada a ídolos, e a consciência destes não acusava, e tinha os fracos que não comiam carne sacrificada a ídolos, e esses então tinham um tom, eram considerados mais fracos, era um tom pejorativo deste grupo, do grupo dos fortes. Então o apóstolo Paulo, com o objetivo de combater esse problema na igreja de Corinto, ele mostra que a igreja não pode ser dividida quanto à questão do que come-se e o que não come-se, porque maior do que todas essas coisas é Cristo Jesus. O segundo ensino dos mestres legalistas da igreja de Colossos, eles, além de afirmar que Cristo não era suficiente para a salvação, era necessário também que ali a comunidade se abstivesse de alguns alimentos, como eu mostrei para os amados irmãos. Esses falsos mestres também ensinavam que era necessário se guardar algumas datas do calendário judaico. Eles insistiam, por exemplo, que para ser salvo você deveria guardar as luas novas, o sábado, a festa dos tabernáculos, a festa dos pentecostes. Você deveria guardar todas essas celebrações para que você pudesse também ser salvo. O argumento de Paulo, à luz desse texto, que o calendário judaico era, na verdade, sombra de uma obra maior que seria realizada por Deus na pessoa do seu Filho Cristo Jesus. O argumento de Paulo é que as festas da antiga aliança, todas essas festas apontavam para a obra de Cristo Jesus. Por que hoje nós não guardamos o sábado? Porque o primeiro dia da semana, o dia em que Cristo ressuscitou, é para nós, o povo de Deus, cristãos, o dia mais importante da semana. O sábado na antiga aliança, na verdade, apontava para a obra que Cristo realizou quando no primeiro dia, no domingo, ele ressuscitou dentre os mortos. Então, à luz desse texto, amados irmãos, Colossenses 2,17, Paulo afirma então, tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém, o corpo é de Cristo. Eu quero só destacar o finalzinho do versículo 17, que é o texto que nós estamos estudando nessa noite, quando Paulo diz, porém o corpo é de Cristo. O que Paulo quer dizer com isso? Que todas essas festas apontam para Cristo Jesus, apontam para a glória da obra realizada por Cristo Jesus. Então, logo, portanto, amados irmãos, o que eu e você precisamos entender aqui, em primeiro lugar, que Cristo é suficiente para a nossa salvação. A palavra de Deus ela é muito clara quando diz, por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Não é uma dieta alimentar que há de completar a obra de Cristo. Não é a guarda, a observância de algumas datas que há de completar a obra de Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus ela é completa, ela é plena, ela é suficiente. E nós precisamos entender, amados irmãos, que incorremos em um grande erro, queremos acrescentar qualquer coisa à obra de Cristo, crendo que esse acréscimo há de contribuir para a nossa salvação. Nossa fé, ela precisa repousar sobre a obra e a pessoa de Cristo Jesus. Portanto, a primeira ameaça que estava ali trazendo sérios prejuízos à igreja de Colossos era a ameaça do legalismo.